E aí, galerinha do bem? Vamos continuar as paradas bonitas que falam de amor. Vamos falar agora de arranjo e permutação. Certo? Vamos nessa? Pá! Safadinhos. Então, olha a ideia de arranjo. Tá? Já vou começar direto com uma estrutura. N elementos. Vamos estudar os agrupamentos. Então, olha só. Agora eu não vou usar todos os valores que eu tenho. Eu tenho alguns e eu quero fazer grupamentos de 1, 2, 3, 4 elementos. E de P elementos, né? Como P sendo menor ou igual a N. Tá bom? Então, vamos lá. Consideremos as letras A, B, C e D. Quais e quantos agrupamentos ordenados, atenção para esse detalhe, diferentes de duas letras distintas é possível formar com elas? Então é fácil, né? Vou fazer aqui, ó, AB, AC, AD. BA, BC, BD. CA, CB, CD. E DA, DB e DC. Quantos deu? 12, né? Aí o cara fala, aí, professor, cara, como é que eu acho esse 12 mais rapidão? Coloca as duas letras aqui, ó. Pensem que esse agrupamento, ó, é ordenado, tá? Então, isso é uma palavra. Ab, a outra palavra é ba. Apesar dos elementos serem os mesmos, mas a ordem deles influencia. A ordem deles influencia, eles são elementos diferentes. Ab e ba, K e AK são diferentes. Então, a gente pensa aqui, de quantas formas eu posso escolher o primeiro símbolo dessa letrinha aqui? 4 formas. De quantas formas eu posso escolher o segundo? Como eu quero formar agrupamentos com as letrinhas, elas têm que ser distintas, né? Então, aqui eu só tenho 3 possibilidades. Ou seja, o que nós fizemos aqui? Não deu 12? Então, 4 vezes 3, pelo princípio multiplicativo, é 12. Cara, é muito bonitinho, né? Vamos fazer mais exemplo desse troço, dessa ideia. Isso aqui, se você pensar naquela situação de embaralhar as letras, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vocês estão vendo que isso aqui é o fatorial de 4, né? Só que, na verdade, eu só usei 2 letras, a gente parou aqui. Então, tem um motivo para a gente não usar as outras. É porque eu só queria 2 letras mesmo, né? Mas tem uma mecânica aqui que vai favorecer a gente entender a fórmula, tá bom? Usando os algarismos 2, 3, 5, 7 e 9, quantos números naturais de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, agora, vocês estão vendo que eu tenho 5 números, eu não quero mais fazer números com 5, um tamanho 5. Eu quero que o número seja de tamanho 3, tá? 3 algarismos. Então, de novo, de quantas formas eu escolho o primeiro dígito aqui? São 5 formas. Já escolhi, eles são distintos. Então, de quantas formas eu escolho o segundo dígito? 4. E de quantas formas eu escolho o terceiro dígito? 3. Estão vendo que 5 vezes 4 vezes 3 vai dar 60? Então, são 60 números diferentes. Mas reparem também, da mesma forma como outro exemplo, tem uma maracutaia que a gente precisa fazer ali. Eu tinha 5 números e eu queria fazer grupos de 3 números. Tá bom? Tá aí, ó. Esse aqui seria se eu fosse embaralhar todos os números, tá? Mas eu parei bem aqui, ó. Tá vendo? Eu parei no terceiro dígito. Vamos evoluir? Vamos calcular, então, o número total desses agrupamentos, no caso geral, de N elementos arranjados P a P. Então, ó, eu tenho lá um grupo. Se o N e o P eles forem iguais, ou seja, se eu tenho 5 letras, eu quero embaralhar elas 5, é como se o arranjo de 5 letras eu tomasse as 5 para fazer a contagem, ou seja, a mesma coisa que N por N, seria então N fatorial. A gente já fez vários exemplos. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas como eu quero um número menor do que o grupamento, né? Eu quero fazer grupamentos. Se eu tenho 5 letras, eu quero 3. Eu quero 2 letras. Eu quero um número menor. Então, é como se a gente precisasse escolher a primeira posição de N formas, a segunda
posição de n menos 1 formas, a terceira posição de n menos 2 formas. Como eu já estou usando um algarismo na primeira e na segunda, vai diminuindo o número de formas aqui. E a gente sabe que as possibilidades até chegar na última seria 2 e 1, na última posição. Então, nosso pensamento é que para a gente fazer um grupamento menor, eu vou criar uma divisão aqui. Essa divisão é o quê? N menos P. Então, como nós fizemos ali nos outros dois casos, era 4, eu deixei 2 de fora. Você faz 4 menos 2, dá 2 fatorial. Foi do 2 fatorial para trás que eu parei a conta. Era 4 vezes 3. Naqueles dígitos, eu tinha 5 dígitos, mas eu queria fazer grupamentos de 3. Você faz 5 menos 3, 2. Então, do 2 para trás, eu cancelei. Tá? Então, a estrutura que nos dá o arranjo é essa daqui. Professor, posso fazer usando o princípio multiplicativo? Cara, é claro que pode, deve. Treina um princípio multiplicativo, é muito legal. Tá? Mas a natureza da coisa é essa daqui. Olha lá, quantos números de 2 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Então, são 9 números. Eu quero números com 2 algarismos. Então, pelo que a gente acabou de ver, isso aqui é um arranjo de 9 números que são colocados 2 a 2. Então, pela fórmula aqui, 9 é o principal, né? E aqui embaixo eu teria 9 menos 2. Estão vendo a natureza da fórmula? Ah, professor, eu não podia fazer aquele esquema? Claro que pode. De quantas formas você escolhe o primeiro número? 9. De quantas formas você escolhe o segundo número? 8. 9 vezes 8, fechou. Mas olha só a natureza. Tem gente que gosta, tem gente que decora a fórmula com facilidade. Tá? Então, é n, que é o número total, e n menos 2, que 2 é o número de grupamentos que eu vou fazer. Eu quero grupamentos de tamanho 2. Então, 9 por 7, se você faz aquele esquema que eu falei, evolui o 9. Faz 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Tá vendo? O fatorial veio aqui para o final. Isso aí, mata aqui, 9 vezes 8. 72. Mas pelo princípio multiplicativo também saía legal essa paradinha. Beleza? Vamos continuar. E agora, galerinha, exemplo 2. Responda as seguintes questões. Quantas palavras de 4 letras distintas podemos formar com as letras da palavra contagem? Olha que beleza. Contagem tem quantas letras? Tem 8. Então, o que ele está pedindo para a gente? Para saber só a quantidade, você vai fazer 8 fatorial dividido por 8 menos 4 fatorial. É um arranjo de 8 letras que eu quero organizar em grupos de 4. 8 fatorial, você vai dividir 8 menos 4, dá 4 fatorial. Eu vou evoluir o 8 até chegar no 4 fatorial. Por que isso? Porque agora eu chego aqui, tá, olha que beleza. Né? Aí você vai ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Aqui vai dar 30, 210, 1.680 palavrinhas. Se você vier aqui pela parada que a gente gosta, de quantas formas eu escolho a primeira letra? 8. A segunda, 7. A terceira, 6. E a quarta letra, 5. Gente, tanto faz fórmula ou princípio multiplicativo. Se você entender a moral da história, você parte para a destruição. Beleza? Quantas dessas palavras começam com E? Quando fala isso, é como se eu não precisasse escolher mais 4 palavras. Eu não preciso mais 4 letras, digamos assim, porque o E vai ficar fixo. O E é fixo. Então, eu vou escolher as outras letras. Se eu já guardei o E, ele não faz parte mais das letras que eu vou escolher, sobraram 7, concordam? Então, aqui, o 7 é a segunda letra, eu tenho 7 formas de escolher. A terceira, 6, e a outra, 5. Ou a gente escolhe, guarda o E, deixa o E paradinho, e a gente faz aqui um arranjo de 7, as outras 7 letras, eu quero formar grupos de 3 com elas. 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial. Vai dar 4, né? Deixa eu apagar esse negócio aqui para não ficar bizonho. 4, tá vendo? 7, 6, 5, 4. Para no 4 fatorial, corta aqui 7 vezes 6 vezes 5, dá 210. Quantas terminam com tá? Eu já deixei até pronto aqui o tá. Eu não vou escolher, ele já termina com tá.
Quem que eu vou escolher, então? Vou escolher a primeira letra e a segunda. Se eu já tenho 2 das 8, de quantas formas eu escolho a letra que vem aqui na primeira posição? 6. De quantas formas eu escolho a letra que vem aqui na segunda posição? 5. Ou seja, 6, um arranjo de 6 que eu posso escolher grupos de 2. 6, aqui vai dar 4. Você vai evoluir, então, 6 vezes 5 vezes 4. Tá vendo? Ó? Eu fiz de propósito até o 4 fatorial, que é o que dá aqui, e aí você simplifica. 6 vezes 5, 30. Só tem 30 palavras com essa característica. Quantas contém a letra M? Quantas não contém a letra M? Eita peste! Aí vai, ó. Se você pensar que a letra M ela poderia ser fixa aqui na primeira posição, você teria o quê? Já são 8 letras, sobraria 7 vezes 6 vezes 5. Nós já fizemos essa conta aqui, dá 210, certo? Se você achar, não, professor, a letra M ela pode ir na segunda posição, concordo. Mas de quantas formas eu escolho a letra que vem aqui? 7. Aqui, 6. E aqui, 5. Vocês estão vendo que a conta está se repetindo? Esse valor também é 210. E se o M vier na quarta posição? De quantas formas eu escolho a letra daqui? 7. Daqui, 6. E daqui, 5. Vocês viram que deu a mesma conta? De quantas formas eu escolho aqui? O M pode ser a última, né? O M pode ser a última letra. Ele vai aparecer agora, bonitinho. Aqui eu escolheria de 7 formas, de 6 e de 5. Vocês viram, então, que são 210 4 vezes. Agora, gente, como a letra M, nesse caso aqui, ela vai estar em parte das palavras e outras não. A gente pode também fazer da seguinte situação. A gente pode estudar como o total de palavras são 1.680, a gente pode ver quantas não tem a letra M e depois subtrair das 1.680. Vocês estão vendo aqui, ó, que se eu somar esses 4 valores aqui, ó, 4 vezes 210 vai dar 840. Então, 840 palavras têm a letra M. Agora, vamos estudar as que não têm a letra M? Porque, ó, se eu não tenho a letra M, você vai extinguir ela da contagem. Você não vai escolher a letra M, então você vai escolher outras 7 letras para a primeira posição, 6 para a segunda, 5 para a quarta e 4. Quando você multiplica isso aqui, isso é a mesma coisa que de 7 letras e escolher grupamentos de 4, tá? Então, é 7 fatorial por 7 menos 4 fatorial. Evolui esse 7 até o 3, porque 7 menos 4 dá 3, mata esse com esse, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que é a mesma coisa que multiplicar isso aqui, que vai dar 840. Então, vocês estão vendo? Ó, 840 palavras não tem a letra M e 840 palavras tem a letra M. Então, você poderia fazer primeiro as que não tem e subtrair, ó. Essa tem e essa não tem, tá? Isso aqui é o símbolo da lógica para negação, ó. Isso aqui, beleza? O total é 1.680. Se você sabe que 840 tem a letra M, 840 não tem. Beleza? Esse negócio é bem legalzinho. Mas, cara, nada supera a prática vontade de partir para a destruição desses bagulhinhos. É muito legal. Tá? Vamos para mais? De quantas maneiras 5 pessoas podem sentar-se num banco que tem apenas 3 lugares? Olha, um banquinho da praça aqui, mas tem 3 lugares. Ó. O primeiro lugar, a gente pode escolher a pessoa que vai sentar aqui de 5 formas. O segundo lugar, eu posso escolher 4 pessoas, já que uma já estava sentada. E no terceiro lugar, a possibilidade de escolhas é 3. Se eu multiplicar, então, 5 vezes 4 vezes 3, eu tenho 60. Então, são 60 formas de 5 pessoas poderem sentar-se num banquinho que tem 3 espaços. Um cara muito bonitinho, tá? Isso aqui, gente, corresponde a um arranjo de 5, que é o total de pessoas, tomadas 3 a 3. Eu quero saber quantos grupamentos de 3 pessoas eu posso fazer. E aí, de novo, ó, 5 menos 3 dá 2. Então, esse 5 fatorial eu faço 5, 4, 3, 2 para bater com esse 2 e a gente simplifica, que dá 5 vezes 4 vezes 3, que é 60. Não é bonito, não é bonito, não é bonito? Próxima vítima.
Quantas frações diferentes e não iguais a 1 podemos escrever usando os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13? Cara, escrever fração. Vamos pensar aqui, ó. Fiz um desenho da fração, deixei o quadradinho para a gente contar. O que quer dizer com uma fração que não dá 1? Vocês entendem disso? Uma fração que não dá 1. O que é? O número de cima tem que ser diferente do número de baixo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Se eu colocar aqui 7 no de cima, o de baixo não pode ser 7. Isso aqui não é válida. Tá? Se o de cima for 5, o de baixo não pode ser 5. Então, esses casos aqui não pode existir. Então, pensemos juntos. De quantas formas eu escolho o número que vai no numerador? A gente pode pensar nisso aí. De quantas formas eu escolho? 6 formas. Agora, de quantas formas eu escolho o número que vai embaixo? 5. Ou seja, eu posso ter 6 vezes 5, 30 frações somente. Ah, professor, é tão pouquinho que a gente faz. Cara, faz não. Eu só quero a quantidade, eu não quero todas as frações. Eu quero saber quantas são possíveis. Como o número de baixo não pode ser igual ao de cima, o de cima pode ter 6 possibilidades e o de baixo 5. Legal? Tem mais. Isso aqui também eu estou sempre colocando aqui o arranjo, tá? A fórmula do arranjo. São 6 números e eu estou escolhendo 2 deles. Tá? Quando você faz 6 menos 2 dá 4, você traz o 6. 6 vezes 5 vezes 4, simplifica, simplifica e vai dar os mesmos 30. Beleza? Vamos lá, exemplo 5. Quantos números ímpares de 4 algarismos não repetidos podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Então, gente, a principal palavrinha aqui está essa aqui, ó, números ímpares, tá? Para ele ser número ímpar, eu tenho que vigiar esse cara aqui. Então, se você não começar por ele, você pode ter um problema. Então, siga o conselho do professor Morgado. Comece pela sua maior dificuldade. Tá? Você elimina as dificuldades maiores que as outras coisas vão ficar mais tranquilas. Então, olha só. De quantas formas diferentes eu posso ocupar isso aqui? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esse número aqui ele só vai ser ímpar se a gente tiver 5 possibilidades para ele. Não pode ser outro. Agora, depois que eu já resolvi esse problema, a gente pode voltar aqui para o início. O primeiro número, como eu já gastei 1, ele poderia ter 8 possibilidades. Esse aqui, eu já gastei uma aqui, sobram 7. Já gastei 3 dos 9 números, sobram 6. Ou seja, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que dá 1680. Então, para aquele infiel, aquele danadinho, que não acredita no poder da matemática, vai fazer, peste. Fica aí 242 horas fazendo esses monte de número aí, seu trouxa. Perdão, moçada, é isso aí. Mas, a ideia é que a gente consegue saber quantos. Eu não quero quais. Quantos são? Professor, e outra forma? Teria outra forma de fazer isso? Cara, pensa o seguinte, se você faz aquela mesma ideia com todos os números, independente de ser par ou ímpar, certo? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Você teria aí 3.024 números. Como são 9 diferentes, eu quero saber quantos terminam com 1, com 3, com 5, com 7 e com 9. Então, o que você poderia fazer? Dividir isso aqui por 9 para saber quantos terminam com cada um desses 9 números. Então, dividir por 9 é simplificar esse 9 com esse. Ou seja, cada número, se você olhar 1, quantos números terminam com 1? 336. Quantos números terminam com 2? 336. Quantos números terminam com 9? 336. Pensa comigo. 1, 2, 3, 4, 5. É só eu multiplicar isso aqui por 5, dá 1680. Tá vendo? Outra forma de fazer. Tá? Mas vai inventando o princípio multiplicativo na cabeça. O estudante tem 5 lápis de cores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele poderá pintar os estados da região sul do Brasil, cada um de uma cor? Olha o mapa bonitinho da região sul. Terra bonita, região sul. Eu sou do Nordeste, mas estive no sul e adorei, tá? Fantástico lugar. 5 formas para pintar o Paraná. Professor, eu queria começar pelo Rio Grande. Comece pelo Rio Grande, você vai ter 5 formas de pintar ele, porque você não escolheu nenhuma cor.
certo? Depois que você pintou o Paraná, você tem quantas formas para escolher a segunda cor? Como as cores ele quer que sejam diferentes, né? Aqui, ó, cada um de uma cor. Então, você tem 4 formas para pintar Santa Catarina. Eu já escolhi uma cor para Santa Catarina, outra para o Paraná. Então, das 5 cores que eu tinha, sobram 3 possibilidades para pintar o Rio Grande. Então, 5 vezes 4 vezes 3 é 60. 60 formas diferentes de pintar. Beleza? Isso é arranjo. Vamos lá, que tem mais coisa. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos números de 3 algarismos distintos maiores que 350 podemos formar? Então, cara, vamos com cuidado. Para ele ser maior do que 350, a gente precisa pensar o seguinte. A gente tem que tentar entender que se ele começar com o número 4, ele já vai ser maior do que 350. Concordam? Então, vamos lá. Ó. Se eu colocar o número 4 aqui, de quantas formas eu escolho esse algarismo? Tem 6 números. Então, sobram 5. Esse 4 pintadinho de azul aqui, não sei se vocês estão enxergando a cor azul, mas ele está fixo, tá? O vermelhinho são as possibilidades. O número 4 ficou fixo. E o 5 e o 4. Eu tenho 5 formas para escolher o segundo número e 4 para escolher o último. Ou seja, eu tenho 20 possibilidades. Mas aí, ó, qual é o outro número maior que 350? Se ele começar com 5 também, concordam? Então, deixa o 5 fixo. De quantas formas eu escolho o segundo número? De 5. Quantas formas eu escolho o terceiro número? 4. Também eu teria 20 números que começam com 5. E a gente pode dizer também que o 6, se ele ficar fixo, qualquer número que começar com 6 é maior que 350. Tá valendo? Então, pensem comigo, quantas formas eu escolho esse número? 5. Esse aqui, 4. 5 vezes 4, 20. Somando todo, eu teria até agora 60 números, a partir do 4. O nosso problema está no 3, 300 e alguma coisa. Mas, ó, nesse caso aqui, você podia ter achado esses 60 bem mais rápido, que era o seguinte, ó, de quantos números eu posso usar nesse primeiro dígito para ele ser maior do que 300? Ou 4, ou 5, ou 6, ou seja, eu tenho 3 possibilidades. Uma vez posicionado um número aqui, de quantas formas eu uso esse aqui? De 5. Eram 6 números, já usei 1, faltam 5. Já usei 2 números aqui, sobram 4. Quando você faz 3 vezes 5 vezes 4, vai dar 60. Tá bom? Agora a gente precisa pensar no 3. Uma vez eu posicionando 3, eu não posso colocar um outro 3, eu nem posso colocar o 1, nem o 2, e não posso também colocar o 4 aqui. Concordam? Porque eu quero um número maior do que 350. Então, se ele começar com 3, o próximo passo, obviamente, ou é o 5 ou é o 6. Se eu fizer o 5, sobram os outros 4 números aqui. 351, 52, 53 e 54. Não, 53 não, porque aí usar o 3 é 2 vezes. 56, né? Então, olha só, tenho 4 possibilidades. Se eu usar o 6, eu tenho mais 4 possibilidades. Ou seja, aqui já são 8. Até agora, né? Até agora nós temos os 68. Esse cálculo aqui, ó, você também poderia ter abreviado o sofrimento. Porque o 3, sendo fixo, de quantas formas eu poderia ocupar o segundo número? De 5 ou de 6 formas? O número 5 ou o número 6, melhor. Então, tem 2 formas. E os outros são 4. 2 vezes 4, 8. Então, esgotou, né? Não existe outra possibilidade. Se você escolher o 2 ou o 1 aqui para frente, ele vai ser menor do que 350. Então, tem 68 números que são maiores do que 350. Beleza? Não é bonito? Vamos lá que tem mais coisa. A outra forma da gente escolher agrupamentos é por permutação. Na prática, a gente já sabe o que representa, né? Mas eu quero destacar que a permutação é só embaralhar. Quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los, tá vendo? Eu posso formar com 1, 2 e 3.
O cara pode tranquilamente fazer 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. 6. Fechou, professor. São só 6. Mas, cara, vamos pensar como estrutura, porque se eu tivesse 17 números aí, o negócio ia ser feio. Então pensem comigo, de quantas formas eu ocupo o primeiro número da lista? 3. O segundo, que não pode repetir, 2. E o terceiro, 1. Ou seja, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então vocês estão notando que a permutação, o nome que a gente dá para a permutação é sinônimo de embaralhar. Embaralhar é só trocar a ordem dos caras. O arranjo não, eu tenho um número maior, eu quero fazer um grupamento menor do que ele. Quantos são os anagramas, diferentes posições das letras de uma palavra? Tá? O anagrama são as diferentes posições da letra de uma palavra. A da palavra anel. O cara fala, professor, o anel é tão fácil que eu poderia... Ó, eu fiz aqui rapidinho só os que começam com A. O A e o N, aí troquei esses dois. O A e o E, troquei esses dois. E o A e o L, troquei esses dois. Então, eu tenho aqui 6 palavras que começam com A. Caramba, professor, saquei! Então, tem mais 6 palavras que começam com N, tem mais 6 palavras que começam com L e 6 palavras que começam com N. Fechou. 6 × 4, 24. Né? Eu tenho 6 palavras aqui, você já faz ali que 6 vezes 4 é 24 e liquida a fatura. Mas, se a gente usa o nosso recurso... Se nós temos N elementos que eu quero fazer filas. O primeiro elemento você escolhe de N maneiras, o outro já é uma maneira a menos, porque você já guardou o primeiro, o outro 2 maneiras a menos. Então, pelo princípio multiplicativo, você tem que o fatorial vai resolver isso aqui para a gente, o fatorial do número. Então, aqui, ó, da palavra anel, seria a gente fazer 4, as 4 possibilidades para a primeira letra, 3 a segunda, 2 e 1. E isso, na verdade, é o fatorial do número 4. Então, permutar elementos é pegar o fatorial dos números que você quer trocar e liquida a fatura. Beleza? Então, tá aí. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar os 24 que a gente precisa. Não é legal? Para encerrar, vou fazer um exercíciozinho do Enem aí. Olha que bonito, ó. O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números de 5 algarismos distintos e nenhum deles aparecerá dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75913 é. Olha que sacanagem, cara. E tá aqui as alternativas, né? Só gera números com dígitos ímpares. Então, vocês imaginam. Com dígito ímpar, então os 5 números que eu posso usar estão aqui, né? Concordam? 1, 3, 5, 7 e 9. Eu só tenho que usar esses números. Mas vamos pensar semelhante àquele dos 350? Se você colocar os números em ordem, esse aqui seria o primeiro número. 13.579. Beleza? Então, olha só. Começando com 1, nós teríamos aqui 4 dígitos para cá. 4 formas diferentes. Eu quero saber quantos começam com 1, tá? 4, aqui eu tenho 3 números, aqui eu tenho 2 possibilidades para esse número e aqui eu tenho uma possibilidade, ou seja, esses aqui são os números que começam com 1. A cara fala, professor, safadinho. Então, ó, se eu pensar que eu tenho 1, 3 e 5 nessa mesma situação, eu posso começar um número com 1, com 3 ou com 5, eu também tenho 24 para cada situação. Então, você multiplica por 3, isso aqui dá 72. 72 números começam com 1, com 3 ou com 5. A gente quer achar o número aqui, ó, esse 75 mil. Já tem 72. Cara, safadinho aí, professor. Já elimina 3 alternativas. O número ele tem que ser maior do que 72. Agora, vamos pensar no 7. Deixa o 7 fixo, que é o próximo cara, né? Se eu pensar que o 1 também é fixo, ó, o próximo número seria 71 mil e alguma coisa. Aqui eu teria 3 números que sobram para escolher aqui.
2 números para cá e 1 para cá. Então, ó, com 71, eu tenho 6 números. Mas, de novo, ó, 71 eu poderia ir até o 73. Então, o 1 e o 3, eles dariam a mesma conta. Ou seja, eu tenho mais 12 números aqui. 71.359. 71.539. Você vai fazendo todas as combinações. São 12. Depois que eu já usei o 1 e o 3 aqui, o próximo passo seria usar o 5, porque eu estou colocando eles em ordem. Então, 75 mil, eu posso colocar o número 1 aqui. Eu teria 2 possibilidades para esse e uma possibilidade para o último dígito. Possibilidades, ó. 75, 139, 75, 193. Estão vendo? Ó? Tem 2 possibilidades. Só que eu ainda posso fazer o seguinte, ó. No lugar do 1, eu posso colocar ainda o 3. 75, 319. 75, 391. Tem mais 2 possibilidades se aqui for o 3. Depois, eu já tenho o 7 e o 5, o próximo passo já seria o próprio 9. Ou seja, eu teria até agora 4 possibilidades para 7, 5, 1. 2 que sobram aqui, ou 3, né? Aqui, 7, 5, 1, mas esse 1 ou 3 teria 2 possibilidades aqui, já está contando. Somando isso aqui tudo, eu tenho o quê? 72, 84, 88. Só que o próximo número, já gastei o 751, 753, o próximo número é 913. Ou seja, 7, 5, 9, 1, 3. Já foram 88 até agora. Que número é esse? É o número 89. Tá? Então, essa aqui é a resposta dessa questão. Beleza? Cara, permutação é fera. Aparece muito no Enem, permutação e arranjo. Vamos parar o vídeo aqui e a gente vai ter um vídeo para falar sobre as combinações. Beleza? Fique com Deus. Até a próxima. Tchau!